Olá, pessoal! Eu sou a Maíra Gaiato, sou psicóloga infantil e vim aqui falar para vocês hoje um pouco sobre os atrasos do desenvolvimento das crianças. Essa é a minha especialidade. E hoje eu vou falar para vocês sobre autismo. O autismo, pessoal, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que são áreas do cérebro das crianças que têm um desenvolvimento diferente ou um atraso naquelas áreas que dão um conjunto de sintomas que são interação social prejudicada ou diferente do que deveria para aquela idade, atraso de linguagem e de comunicação e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. O que observar então nos nossos bebês desde pequenos? Olha só, as crianças com desenvolvimento normal, típico, compartilham muito já desde pequenas, desde poucos meses, as coisas legais com os pais. Então a gente dá um brinquedo para as crianças e elas olham para os pais, para quem está junto com elas cuidando, com a intenção de compartilhar, com a intenção de triangular aquela informação, dizendo, olha só que legal isso. As crianças com autismo não. Elas têm uma dificuldade em triangular, em mostrar, em compartilhar tanto a atenção do que elas estão vendo, quanto a atenção do que o outro está vendo. Então elas não tendem a seguir o olhar da mãe para uma coisa legal que a mãe está mostrando, elas interagem muito pouco. Ainda na interação social, as crianças com autismo tendem a ir no colo de todo mundo. As crianças com desenvolvimento típico rejeitam pessoas que não são as cuidadoras delas, né? Elas acostumam com quem cuida e tendem a não ir no colo de pessoas diferentes, de pessoas estranhas. As crianças com autismo não fazem essa discriminação. Elas vão com todo mundo, elas não reclamam. Elas também são consideradas bebês sérios demais. Crianças que não dão risada, porque a gente tenta fazer aquelas gracinhas típicas de adultos que fazem com bebê, e as crianças com autismo ficam olhando e tendem a não entender, não reagir. E às vezes até dispersam o olhar, não mantém muito tempo, por muitos segundos, o olhar e a atenção nos adultos que estão tentando interagir com ela. Elas, por isso, também não imitam. E com 1 ano de idade, pessoal, as crianças já precisam fazer esses movimentos imitando os adultos. Movimentos com as bocas, movimento com os olhos, fazer tchauzinho. Isso é importante para o desenvolvimento delas, elas imitarem. E as crianças com autismo têm atraso nisso também. Outro atraso bem comum é os bebês ou as crianças pequenas não atenderem aos chamados dos nomes delas. E os pais pensam geralmente que elas têm problema auditivo, que elas não ouvem bem. Uma outra característica importante são os movimentos e interesses repetitivos e restritos. Então as crianças tendem a querer sempre os mesmos objetos, a brincar sempre do mesmo jeito, geralmente colocando tudo na boca quando a fase de pôr tudo na boca já passou. E elas não conseguem acompanhar as brincadeiras imaginativas, as brincadeiras abstratas. Então, fingir que está fazendo comidinha ou brincar de interação, de ação e reação com o outro, jogar bola, esperar a correspondência daquela bola. Elas gostam de objetos e brinquedos que tenham movimentos repetitivos, então peão que fica girando, ventilador que fica rodando. Com 1 ano de idade, as crianças normais, típicas, precisam falar pelo menos uma palavrinha de coisas que elas conhecem. Então elas falam mamá, mamãe, dá, quer, palavrinhas isoladas, mas já falam uma palavrinha pelo menos das coisas que elas gostam, uma palavrinha sozinha, né? Com 2 anos de idade, elas já precisam falar 2 palavrinhas juntas para as coisas que elas têm interesse. Então, dá mamá, quer tetê. Elas já tentam iniciar a formação de frases e as crianças com autismo têm atraso nessa comunicação. Elas não apontam, elas não falam, elas têm atraso de linguagem. O médico que faz o diagnóstico de autismo é o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil. Ambos são os mais preparados para identificar. O diagnóstico ainda é comportamental, não tem nenhum exame de sangue ou de imagem que a gente possa fazer que saia lá o resultado, sim, autismo confirmado. Então, o que é importante, pessoal? Mesmo que a gente não tenha certeza do diagnóstico fechado, se a criança apresenta atrasos
Tem um monte de técnicas, inúmeras alternativas para a gente estimular esse cérebro. E quando as crianças são pequenas, elas têm mais neuroplasticidade. O que é isso? É o cérebro molinho ainda, rico, cheio de vontade, uma esponja para receber estímulos externos. E a gente consegue remodelar esse cérebro. Mesmo que ele tenha alteração, a gente consegue recuperar bastante das funções que estão atrasadas. Se inscrevam no canal para acompanhar aqui as notícias, que sempre tem novidades sobre desenvolvimento infantil para vocês. E fiquem de olho nos seus pequenos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar e-mail que eu respondo todos, tá? Um beijo para vocês, até mais!